Olá, chegou a sexta-feira, estamos juntos em mais uma edição do Assunto do Dia, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom contar com seu carinho e também com sua audiência. Estamos juntos, encerrando mais uma semana e a gente agradece também, sua companhia, sua interação durante toda essa semana. E olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o diagnóstico e também tratamento da Síndrome do Pânico. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema e daqui a pouquinho vamos lançar a nossa pergunta do dia, a nossa enquete. Vamos fazer nossa pergunta, você vai ligar, interagir com a gente, respondendo sua pergunta e também você terá a oportunidade de mandar sua dúvida sobre o assunto. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E a síndrome do pânico é um transtorno psicológico em que ocorrem crises repentinas, Essas crises são inesperadas e frequentes e tem um medo ali extremo e um pavor que provocam sintomas como suor frio, palpitações cardíacas. Essas crises, elas fazem com que o indivíduo ele não leve uma vida normal, entre aspas, pois ele tem medo de que as crises voltem. Esses indivíduos eles passam a evitar situações de perigo. Por exemplo, se uma crise ocorreu em um elevador, é comum a pessoa não querer mais voltar a utilizar o elevador, seja no trabalho ou até em casa. A síndrome ela atinge cerca de 4% da população mundial, algo em torno de 280 milhões de pessoas, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. E para nos ajudar a entender mais o assunto, vamos conversar com dois convidados que entendem bastante a temática. Vou apresentar o nosso primeiro convidado, o Dr. Frederico Maciel, ele que é psiquiatra, vai nos ajudar com muitas dicas e orientações. Também vai reforçar o nosso bate-papo a Ana Olímpia, ela que é psicóloga clínica. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo, mas a gente já chama para você interagir, participar. Vamos já lançar a nossa enquete. Temos a seguinte pergunta a fazer a você, querido telespectador. Vem interagir conosco, respondendo aqui a nossa pergunta de hoje. Olha só, você sabe a diferença entre ataque de pânico e ansiedade? Você confunde e acha que é a mesma coisa? Ou você sabe diferenciar? Liga para a gente, 3424-1547, é a nossa linha interativa. Já está disponível para você participar, responde aqui nossa pergunta e também aproveita a oportunidade e manda sua dúvida sobre o assunto. 3424-1547 e o 3424-1977 também está disponível, duas linhas para você ligar para a gente e participar aqui do nosso programa. Se você tem acesso à internet, nossa interação pode ser ainda mais rápida. Acesse a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço disponível lá na internet. O WhatsApp está em mãos, manda pra gente também sua participação, sua dúvida, quantas perguntas você tiver no 99209-4819, 99209-4819, mande aí várias perguntas, daqui a pouquinho os convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, uma crise de pânico ela é tão assustadora e angustiante que a pessoa ela pode passar a se recusar a sair de casa, deixando de trabalhar ou de dirigir com receio de sofrer um novo ataque. Mas saiba que existe sim tratamento eficaz para ajudar você a superar esse mal. A primeira dica é a seguinte: assim que você perceber os sinais, procure logo um médico com ajuda médica, e por isso conhecer os sintomas também desse transtorno é fundamental para que você desconfie e procure essa ajuda médica. Além disso, aprender a agir durante as crises, numa situação de vítima ou também de acompanhante, é importante porque você vai adotar também algumas mudanças simples no seu estilo de vida e a gente vai trazer muitas dicas aqui no decorrer do programa. Vamos falar com mais propriedade e com a ajuda dos convidados de hoje, que entendem bastante sobre o assunto. Queria dizer que são bem-vindos aqui no nosso programa. Primeiro, Ana Olímpia, psicóloga clínica, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Frederico Maciel, psiquiatra. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, doutor. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Vamos tentar aí ajudar, vamos tentar mostrar o que é o transtorno do pânico e como é que
as pessoas podem procurar ajuda. O doutor Frederico falou algo interessante, né? Transtorno do pânico. Não se chama mais de síndrome do pânico, ou vocês profissionais da área de saúde evitam utilizar esse termo? Tem algo por trás disso, doutor? Ou pode ser utilizado das duas formas? Pode ser utilizado, né? Só que em termos assim científicos, né? A gente utiliza muito essa palavra transtorno mental, né? Transtorno do pânico. Mas assim, é importante, na verdade, que as pessoas entendam que é uma doença, né? Que pode ser uma síndrome, que pode ser um transtorno, né? Porque até um esclarecimento, porque assim, uma síndrome, ela fica como um conjunto de sinais, só que eles não são os mesmos sinais. Eles podem ser deflagrados a partir de um determinado movimento, de uma determinada característica de cada pessoa. O transtorno é mais para a parte científica, para a parte clínica, mas não deixa de ser uma síndrome, continua uma síndrome. Mas se dá transtorno, o distúrbio, é mais a nível de nomenclatura. Mas o que tem que interessar é que não tem aquela receitinha de bolo. Todos, no início, podem não ter a mesma coisa. Né? Então tem que prestar atenção ao iniciozinho, né? Que não é um ataque do pânico do nada, ele não brota do nada, ele vem crescendo. É aí onde a gente está aqui para chamar a atenção disso. Quais os fatores, né, que levam à síndrome do pânico e o que é a síndrome do pânico ou o transtorno do pânico, por exemplo? Melhor dizendo, né, transtorno do pânico. O que provoca? O que é que provoca, né? O que é primeiro, né? Na verdade, quando a gente fala assim de transtorno do pânico, a gente deve pensar aquela coisa também assim do ataque do pânico. Normalmente são pessoas que são ansiosas e que de repente faz um pico dessa ansiedade. E esse pico é algo súbito, né? Um medo muito intenso, um medo muito forte e acompanhado de muito desconforto, aquela sensação de palpitação, o suor frio, uma sensação de uma morte iminente, que a pessoa diz assim, será que eu estou tendo um ataque do coração? Será que eu vou precisar ir para uma emergência? Então, é bem isso. Assim. E quem passa por isso, né, consegue identificar facilmente esses sinais? Ou é geralmente a pessoa que está ao lado que vai meio que desconfiar, falar para essa pessoa para que ela busque ajuda? Depende se a pessoa do lado também identifica. Porque como é uma sensação, eu diria assim, uma característica básica é a sensação de que eu vou morrer. Não é que eu estou me sentindo mal, eu tenho a certeza que eu vou morrer. Então, eu vou ter a certeza que eu estou tendo um ataque cardíaco, ou eu estou tendo um AVC, ou eu estou sufocando. É sempre uma sensação de morte iminente. É o terminar a vida. Então, o indivíduo, quem está de lado, vai achar realmente que a pessoa está morrendo, porque ela bota a mão no coração, ela sente o coração acelerado, ela sente a boca seca, às vezes ela chega até a vomitar, a náusea é tão grande, ela pode vir a desmaiar, não é totalmente, mas aquela sensação. Então, quem está de lado acha, então, leva para um hospital como se o indivíduo fosse realmente morrer, um problema de saúde física, né? Então, assim, se for uma pessoa treinada, vai ver. Agora, se conhecer o indivíduo, ele percebe que ele já vem de um processo muito ansioso. Uma ansiedade que ela pode ser exposta ou ela pode ser contida, né? Nem todo mundo que é elétrico e agoniado é ansioso. Ele pode ser só agitado, mas ele controlar a ansiedade. E eu posso ser bem tranquila, bem pacata, bem pacífica, e a ansiedade está lá no espaço. Né? Por isso que tem que se trabalhar muito essa qualidade de vida e esse processo todo. 4% da população mundial, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um número muito expressivo que vem preocupando vocês? Ou não, né? Está muito abaixo ainda esse número, dá para controlar e reduzir esses casos? Como é que vocês tratam esses números? É um número... São pessoas, né, doutor? É um número assim que assusta. Na nossa prática, cada vez mais chega para a gente esse tipo de problema, né? Muitas vezes esse problema ele é incapacitante, então as pessoas vão ter prejuízo de ir para o seu trabalho, vão ter prejuízo de continuar a sua faculdade, lembrar, né, daquela idade de apresentação, ali em torno de 25 anos, mas lembrar também aquela fasezinha a virada da adolescência para a vida adulta. É um período muito comum desses picos de ansiedade, né? Então, são momentos comuns ali na adolescência e é mais difícil, né, tratar a síndrome do pânico nessa fase da vida ou não necessariamente?
Eu acredito que sim, pela inexperiência, pela inabilidade do próprio indivíduo em se perceber no mundo. Ele não sabe bem qual é o papel dele. Não que a fase adulta não seja extremamente limitante, mas ele já tem um plano A, um plano B, um plano C. Né? O B e o C, no caso. O adolescente, ele é mais imaturo. Às vezes ele é cobrado por uma família para ter um sucesso, para passar hoje no Enem, para ter uma carreira de sucesso. É cobrado muito o sucesso. E ele não se percebe, às vezes ele se percebe como uma criança ainda. Então essa ansiedade, ele fora os hormônios, né, a parte hormonal, a parte endocrinológica toda que está ali, aquela ebulição. Então tem muitos fatores que vão interferir e influenciar nesse desequilíbrio. E ainda é muito subdiagnosticado, né? Então, é pouco identificado. Quando os sintomas eles são mais graves, normalmente a pessoa vai procurar uma emergência. Né? Quando a gente pensa assim naquelas emergências cardiológicas, né? Será que eu estou tendo um ataque de pânico? E aí faz um exame, faz o eletro, e aí não acha nada, né? Então o que é que está por trás disso? Será que é só uma coisa da minha cabeça, né? E esse diagnóstico, ele é simples, vem de forma rápida? É só um diagnóstico após um exame clínico, né? Ou tem alguns exames complementares para que vocês deem esse diagnóstico à pessoa? Como é que a gente poderia explicar isso? Nem sempre é um diagnóstico, vamos lá, fácil, né? Para quem já tem um estudo ali, para quem já tem um preparo, é bem mais, vamos lá, mais simples. Mas muitas vezes só o acompanhar, muitas vezes mais de um momento é necessário para a gente dar um diagnóstico desse tipo, né? Eu sempre digo, não é uma palavra que se usa na ciência, mas eu acho que tem a sorte. Se você, no primeiro momento, você vai num profissional que já tem um olhar diferenciado, que consegue ver o indivíduo como um todo, que consegue perceber, que tem esse olhar mais clínico, mais observador, ele até diagnostica. Né? Ou então, assim, que não fique só, não, deixa para lá, vá, esqueça isso, continue. Então, ele tem que ter, além dele ir, ele tem que quebrar o preconceito de achar que está endoidando. Porque se ele vai para o médico, vai para o hospital, não é nada, aí faz, não, olha, isso é uma coisa da sua cabeça, automaticamente o indivíduo faz, então eu estou endoidando. Então ele já tem aquele preconceito, a vergonha. Né? Então, não, se eu for dizer a todo mundo isso, eu vou perder oportunidades, eu sou nervoso, eu sofro dos nervos. Então ele começa a ficar refém da própria sociedade, do preconceito que existe. Então ele começa a aguentar, começa a tentar minimizar a situação. E ela pode evoluir para um grau maior, realmente pode. E chegar a um ponto de ficar incapacitante e ele não conseguir sair nem de casa. A subnotificação é um problema, né, como o doutor bem falou, mas também quando a pessoa tem essas crises, né, geralmente ela não quer sair de casa. Aí outro problema, né, é chegar até esse consultório. Por isso, o quanto antes saber do sinal, né, a família também acompanhar, notar algo diferente, tentar levar essa pessoa até o consultório. Porque quanto mais se prolonga, né, esses episódios, a situação vai ficando mais crítica. Antes, o senhor queria complementar também, doutor? Pode ficar à vontade. Porque Ana falou aqui, né, que esse medo de enlouquecer, esse medo do endoidecer, que muitas vezes até é um critério diagnóstico, né? Então a pessoa tem um medo, né, de perder o controle sobre esses sintomas. Então é bem interessante, que eu acho que eu vou enlouquecer, eu acho que eu vou... Né? E muitas vezes ele quer dizer assim, procurar um profissional para assegurar para isso, ó, você não vai enlouquecer disso, né? Você não vai morrer disso, né? E voltando para a sua pergunta, então a pessoa que sofre, né, de transtorno do pânico, ele realmente tem isso. Às vezes fica mais reservado em casa, ele fica com aquele medo, assim, aquela preocupação, será que eu vou ter um novo ataque de pânico? E realmente isso faz parte realmente do transtorno, tá? Então eles passam a lembrar de outra coisa também. Muitas vezes esse ficar reservado, muitas vezes o ataque do pânico, ele está associado a outras coisas, está associado a uma depressão, quem sabe ali já não tinha alguma coisa que estava começando e que a apresentação foi o pânico, né? Aí nesses casos, né, quando se apresenta com depressão, vem a depressão antes ou primeiro vem primeiro vem a síndrome do pânico que vai gerar essa depressão? Tem uma ordem para isso ou não necessariamente? Pode apresentar depressão e síndrome do pânico ao mesmo tempo? Pode. Porque assim, ele vem de um pico de ansiedade. Né? Ele vem de uma ansiedade crescente.
A ansiedade é necessária. A ansiedade é que move a gente. Sem o desequilíbrio, eu não vou fazer nada. Então, eu preciso da ansiedade. Mas a gente tem uma curva. E chega a um ponto que perde-se o controle. Né? Ou aquele poder de resiliência, do estirar e voltar. Né? A mente também tem. Então, ele tem que ir até um ponto que ele possa voltar. Então, eu tenho um trabalho extremamente estressante. Né? Cobrança do dia, cobrança com horário, cobrança com metas, com objetivos. Eu tenho que ser. Fora isso, eu já tenho que dar conta de uma família. Eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho vizinho, eu tenho volta à sociedade, eu tenho trânsito, eu tenho assalto, eu tenho violência. Então, está sempre no máximo. Chega um ponto que ultrapassa. Eu não tenho mais como voltar. Aí eu posso, num primeiro momento, aí vem toda a parte, por isso que eu digo, é interessante procurar uma prevenção. Então, vá sempre, eu digo, as mulheres procurem sempre o ginecologista. Acho que o ginecologista é o médico que traz muito. O homem, vá o urologista. Se não for urologista, procure o cardiologista, porque aí ele vai detectar. Então, ele vai dosar, dosa serotonina, dosa cortisol, vai dosando. Então, ele tem um mapeamento daquilo ali. Então, serotonina baixa, volta, cortisol alto, pico de adrenalina, o indivíduo alguma coisa, queda de cabelo, obesidade. Então, ele tem como fazer essa visão clínica e vai detectar. O que vem depois ou não seria didático isso. Pode vir como comorbidade, como decorrência de algo, ou não, ou pode vir como carro-chefe. Mas, assim, o grande diferencial é esse pico da ansiedade. Aí ele é. E nesses casos, né, onde o paciente ele não consegue chegar até o especialista pode chegar até esse paciente, até essa pessoa? Pode ser um atendimento mais especializado, né, um psicólogo, um psiquiatra atender a domicílio, por exemplo? É viável isso acontecer ou não acontece? Pode sim. Né? Muitas vezes, né, não vai chegar primeiro ao psicólogo, não vai chegar primeiro ao psiquiatra, não. Muitas vezes é o clínico, né? O clínico que vai estar lá no seu plantão, vai estar lá disponível para uma emergência. E ali eu acho que é aquele primeiro contato onde já ali o médico ali pode dizer assim, olha, a gente até pode já começar um tratamento, mas eu acredito que é necessário um psiquiatra lhe acompanhar, é necessário um psicólogo lhe acompanhar. Mas muitas vezes é o local da emergência. Não é ali onde a coisa... O médico de família, o médico do posto de saúde, aquele primeiro contato. Né? Eu acho que tem que se dar acesso a isso, dar acesso que não seja algo tão difícil, né? Que não seja algo tão limitante, que eu não precise mudar toda o funcionamento de um dia para que eu chegue nesse médico. Porque é esse olhar, que eu digo, é esse profissional que está sendo treinado para isso. Porque são especialidades, psiquiatria, psicologia, já são especialidades que ficam mais atrás. Né? É a emergência, é o clínico que está lá, é o pediatra. Por isso que eu falei do ginecologista, né? Do cardiologista, porque é quem está na frente. O clínico geral, de uma maneira, mas é muito mais. Hoje se conscientiza muito a mulher procurar a ginecologista para o preventivo, né? Para a mamografia. Então, dali, com um olhar diferenciado, ele vai perceber que existe uma ansiedade muito grande. Às vezes um desequilíbrio hormonal, de uma cólica, de uma TPM forte, já é um indício lá nascendo uma síndrome do pânico, uma ansiedade ou alguma depressão. Então, isso é você chegar ao profissional. Porque para a gente sair de casa para ir, alguém tem que sinalizar, porque vai ser estranho sair batendo de porta em porta. E eu acho que a porta em porta é exatamente esse posto, essa é a emergência para se chegar. E o interessante também é que às vezes não é nem o paciente que já vem naquele primeiro momento. Muitas vezes é um familiar que está observando um comportamento diferente, muitas vezes é um amigo que recebe uma ligação, uma mensagem. Então, muitas vezes já começa ali de uma forma diferente, né? Uma forma diferente de procurar ajuda, né? E aí diz, será que vale a pena trazer aqui? E aí a gente vai orientando, assim como... Em relação à incidência, né? É mais comum esse transtorno em homens ou em mulheres? Ou está equilibrado? Porque todos nós sofremos pressões todos os dias. Mulheres, né? Mulheres é mais frequente, né? Nas mulheres. Elas procuram mais ajuda também, né? O homem é mais... autossuficiente. Resiste mais, né? Chega assim, não, isso aqui eu consigo lidar, foi porque eu não estou dormindo bem, enfim, o homem é mais resistente, assim. E a incidência é maior nas mulheres? Fator hormonal também pode estar
também. Fatores também culturais pressão, também. Multitarefas, né? A qualidade de multitarefas também é um prejuízo grande, né? É vantagem, é desvantagem. Faz muita coisa, a oscilação hormonal, o desequilíbrio hormonal, muitas vezes remédios, automedicações que se faz. Né? Então, mas do mesmo jeito que é mais ocorre, que são mais vulneráveis, elas procuram mais ajuda, porque termina interferindo em outra coisa. Começa a ficar histérica, começa a ficar sem paciência, então chama mais atenção. Pelo menos assim, é uma experiência, eu digo, o homem ele se retrai mais, ele faz, não, peraí, porque eu não dormi, eu tenho que dar o jeito, eu tenho que me controlar, então ele começa a se fechar mais. E esse cuidado, né, que a Ana acabou de falar aqui, essa coisa da automedicação, né, que acho que é um problema muito sério, inclusive para o transtorno do pânico. Né? Então, muitas vezes vai ter ali algum vizinho que vai dizer assim, olha, por que você não toma esse remedinho? Para dormir. Faça isso aí que vai melhorar. Mas lembrar que muitas vezes esse remédio pode não ser, na verdade, um tratamento. Ele pode até aliviar ali naquele momento, mas na verdade o que precisa é algo maior, é algo realmente do tratar a pessoa. Né? A crise pode ser um pouco mais agressiva, né? Se ele meio que toma essa automedicação, mascara aquele problema, né? Naquele momento, após essa automedicação pode ser algo pior que vem aparecer mais na frente. Porque não é a crise em si para ser debelada, é a causa, é o que está gerando. Né? Então, se toda vez que eu começar a ficar ansioso, que eu achar que vou ter isso, eu tomar um remedinho, naquele momento eu vou parar. Mas o ansiolítico, da maneira geral, os benzodiazepínicos, eles tendem a ter uma tolerância. Então, cada vez eu vou precisar tomar mais. Mas não é o indicado, pelo menos só não isso. Aí, doutor, está mais na área, né? Pois é, se a pessoa tem um ataque, né, um ataque do pânico, um pico dessa ansiedade, e daqui a pouco tem um novo episódio, daqui a pouco tem outro episódio, e isso começa a ficar preocupante. É isso que a gente começa a falar dessa coisa da cronicidade. Então, começou a sentir isso, o ideal é já encurtar esse tempo de doença. Procura logo ajuda, não é? Vamos encurtar essas histórias, por que ficar sofrendo com isso tudo? Exatamente. Né? Vamos guardar o que é bom, né? O que é lixo a gente joga fora, descarta, né? Vamos, né? Para que assumir lixo, por mais bonitinho que seja, vai ter um tempo que ele vai feder, que ele vai complicar. Então, né, vamos botar para lá, a gente está aqui esperando, é só chegar. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre síndrome do pânico. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o assunto. E quem vai trazer essas informações da internet para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham nesta sexta-feira. A gente trouxe uma informação do site Saúde IG. Entenda o que é síndrome do pânico e saiba identificar os sintomas do transtorno. Eu vou compartilhar com vocês a história de Luzia Toledo Martins, assistente administrativa de 42 anos. Há 3 anos, ela foi diagnosticada com síndrome do pânico e todas as vezes que precisava usar o carro para se locomover, era sempre um transtorno. Ela conta que começava a sentir bastante angústia por causa do medo que tinha de acontecer algum acidente. Segundo ela, era um desespero muito grande e que não tinha controle. Para a Luzia identificar os sintomas antes da crise, era bastante complicado. Hoje ela já sabe que começa com uma falta de ar, seguido de uma respiração ofegante, suor frio e o coração acelerado. E de acordo com o especialista em medicina comportamental, Valdeci Cordeiro, o transtorno pode se desencadear em situações que a pessoa se sente ansiosa ou quando passa por situação que o deixa fora de controle para fazer algo, como é o caso de acidentes e falecimentos de pessoas próximas. E agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Valdes. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A gente volta para aprendermos mais sobre o assunto com 2 convidados, né, bastante experientes na temática, estão nos auxiliando desde o começo do programa. Você que está em casa, quer interagir, quer participar, você pode mandar a sua mensagem para o 99209-4819, que é o nosso WhatsApp, já está disponível. Acesse, deixe sua pergunta, o seu depoimento, que a gente vai repassar aqui para os convidados de hoje. Essa notícia da internet muito interessante, né?
a importância da pessoa que tem assim, o transtorno do pânico, identificar os primeiros sinais, para meio que parar naquele momento, né, e tentar evitar que algo pior aconteça, porque imagina só um episódio, né, de síndrome, de um ataque de transtorno do pânico no trânsito. A pessoa pode cometer, né, uma colisão, bater de frente com outro carro, aí pode piorar ainda mais essa situação. E por isso que é bom a gente retornar nesse bloco do programa falando, né, preste atenção em quem está do seu lado, preste atenção também nos primeiros sinais e sintomas, isso vai ajudar bastante a evitar muitos problemas mais graves, né, doutor? Né, Ana Olímpia? É uma coisa que eu queria também destacar, né? Essa situação que foi passada aqui, né? É uma situação que aconteceu também no carro, né? Pelo que eu entendi. Mas lembrar que não tem um local, um local exato que isso vai acontecer. Então a pessoa pode estar lá cortando o seu cabelo, num lugar agradável, pode estar no cinema, pode estar ao lado de uma pessoa e de repente isso vem, né? Aquilo que quem sofre diz assim, eu não sei porque isso está acontecendo comigo, né? Não sei porque isso aconteceu, né? Já que eu estava num ambiente tão bom, por que é que eu vou ter algo, né? Aquela hora? Né? Tem relatos de shows, festas, aniversários, situações no shopping, pessoas consumindo, comprando, né? Não tem por isso que eu digo, não tem um local, nem tem uma receitinha de bolo. O que chama muita atenção do carro é porque, como é no carro você está focado, você está tenso, né? Você dirige para você se livrando dos outros, então você está com todos os seus sentidos ali, só que você já está com sobrecarga. Você já está com um pico de ansiedade alta. Então, quando você entra o ato de dirigir, ninguém dirige relaxadamente. Você dirige tenso, preocupado com tudo. Então, é como... Aí era a gotinha d'água que faltava para aquilo ali. Ah, e o shopping? A mesma coisa. O corpo não sabe, o cérebro ele não vai identificar se aquela pressão é por uma alegria ou por uma coisa negativa. Ele apenas está tensionado. De alguma maneira, para ganhar um prêmio, eu também fico tensionado. Embora seja algo bom, eu estou tensionado da mesma maneira. Então, a ansiedade vai subir da mesma maneira. O cérebro percebe que é ansiedade, então ele vai se defender. Então, é sempre uma vulnerabilidade. Agora, uma coisa que eu vejo muito associada a carro é que muitas vezes o carro é o transporte que vai me levar para o lugar que eu não quero ir. Então, eu estou com uma vida não agradável, eu estou com uma vida não estruturada, que eu chamo de uma vida chata. Então, o carro, eu não suporto mais o meu trabalho, não aguento mais as pessoas, não aguento mais aquela pressão, não sou remunerado, faço o que não gosto, vivo onde não gosto, o carro vai me levar para lá. Aí o cérebro ele vai olhar, a mente, o corpo vai dizer, não, você não vai para lá não, eu vou fazer alguma maneira para você não ir. Aí eu travo, bloqueio. Então é sempre algo superlativo, né? Mas não vem no primeiro momento superlativo. Você já vem engolindo aqueles sapinhos de muito tempo. Então chega um ponto que o corpo não consegue mais. É lógico para o meu cérebro proteger o meu corpo. Então chega um ponto que ele desliga, ele trava, ele desmaia, porque ele faz. Não é possível que você vai se submeter a isso de novo. Até o momento dá, depois você vai ter que parar. Quando para, é de uma vez. Importante, né? Muito interessante isso que a Ana Olímpia falou, é você buscar fazer atividades que promovam prazer, né? Atividades ali, tanto no trabalho, na sua rotina, mas também atividades de lazer com a família, né? Tem pressão, tem a falta de tempo, mas tem que ter, né, um jeitinho de separar um momento ali da vida para curtir a família, para passear. Se o problema, às vezes, pode ser, né, o dinheiro que falta, mas tem parques públicos também, né, que você pode aproveitar com essa família, leva um lanche de casa. Esse momento, né, de conversar, de interagir, isso faz muito bem para qualquer ser humano, tendo ou não esse transtorno. Pois é, esse é um excelente remédio, né? Então, estar no ambiente de família, estar compartilhando com os amigos, nosso cérebro gosta disso aí, isso é muito bem-vindo, né? A gente vive nesse mundo hoje que tudo é rápido, né? A pressa está em todo lugar, tá? E uma coisa que eu queria aproveitar aqui, né? Quando a gente fala muito esse termo assim, ansiedade, né? Eu tenho uma ansiedade, na verdade a ansiedade é algo normal, tá? Todo mundo tem algum grau de ansiedade. A ansiedade, ela prepara a gente para aquilo que é desconhecido para a gente, para aquilo que pode até ser ameaçador. É como se a gente antecipa um pouco para enfrentar aquilo ali, tá? Então,
ter ansiedade é algo normal. O problema é quando essa ansiedade ela é muito extrema, ela traz prejuízo para o nosso dia a dia. Aí sim a gente tem que se preocupar mais. Certeza, né? Aí as pessoas que estão em casa nos assistindo podem estar perguntando agora, né? E qual é o momento em que essa ansiedade ela se torna extrema? A gente tem como perceber que aquilo ali já passou dos limites, né? Uma ansiedade saudável? Tem. Quando a gente passa a não gostar, quando passa a fazer mal, quando eu começo a sofrer. A sofrer, a pressionar os meus dedinhos, a roer as minhas unhas, a puxar os meus cabelos, a não dormir à noite, a não ter paciência para passar 5 minutos sentado olhando para o meu filho, a não olhar para cima, não conseguir ver, não curtir. Não curtir aquilo que faz, não conseguir ter tempo. Não, olha, eu só posso ficar com você 5 minutos. Né, chegar e cegar na ponta da cadeira, você começa literalmente a sofrer, fica chato, né? Você fica desgostoso daquilo, você está num lugar, quer ir para outro, você está no outro, quer ir para outro, você não se adapta em lugar nenhum. São dos primeiros sinais que a gente está ultrapassando essa ansiedade positiva, né? Dizem que hoje a gente também está aprendendo novas habilidades, né? Aquela coisa da hora do almoço. A gente come, a gente atende o celular, a gente responde o WhatsApp, né? Bebe alguma coisa, conversa, então... Exatamente. Como dar conta de tudo isso? Exatamente. Aí, né? Tem que começar a repensar essa rotina. Será que vale a pena mesmo, né? Todo esse esforço, né? Toda essa abdicação de um momento tão precioso, né? Gerenciamento de tempo. Gerenciamento do tempo. Faz aquela pizzazinha. Teve uma vez que teve esse tema. Fracionar um pouquinho para cada um. Do mesmo jeito que se tem uma obrigação, se no começo vai de uma obrigação, eu tenho uma obrigação de parar um tempo e olhar, refletir, pensar, olhar para mim, olhar para minha família, ver o que é que eu estou fazendo, até para a sociedade como um todo, né? Olhar, né? Se perceber, se perceber. Às vezes não é nem a quantidade, mas sim a qualidade desse tempo, né? Tem que levar isso em consideração. Sobre o assunto, tem muitos mitos e muitas verdades. Então, a partir de agora, a gente vai auxiliar, ajudar você a compreender melhor, de uma forma mais dinâmica aqui. Antes, a gente quer chamar você a participar através da nossa enquete. Já está disponível a nossa pergunta de hoje. Você pode ligar para a gente e responder aqui a nossa enquete. A pergunta é a seguinte: você sabe a diferença entre ataque de pânico e ansiedade? Liga para a gente, participa, 3424-1977 e 3424-1547. São 2 linhas interativas para você responder a nossa enquete e também mandar a sua dúvida para os nossos convidados de hoje, que terão o maior prazer em responder a sua pergunta. Então vamos aos mitos e verdades? Temos aqui afirmações e vocês vão nos ajudar a responder se é mito ou verdade e trazendo também uma explicação mais detalhada aqui sobre o que dizem as telas. A primeira tela diz o seguinte: a síndrome ou transtorno do pânico, como vocês gostam muito de falar, ela é uma consequência de situações dramáticas de grande risco? Mito ou verdade? Ela pode ser uma grande verdade, né? Muitas vezes quando a gente vai atrás, né, do que está por trás disso, a gente vai descobrir ali a perda de um ente querido, a saída de um emprego. Então, há sim situações dramáticas que podem ser um fator de risco para desencadear um transtorno do pânico, né? Próxima tela, mito ou verdade? O medo, ele já está impregnado, né, no inconsciente, a ponto de se manifestar até em situações que deveriam ser objeto de muita satisfação. É verdade isso aqui? Olha, eu não diria o medo, é um instinto de sobrevivência, né? O cuidado, né? Então, talvez a ansiedade, né? Naquele pequeno momento, sim. Para sobreviver, seria assim, a total ausência do medo, você se expõe a uma vulnerabilidade e você pode se prejudicar muito. Então, dentro da medida do possível, sim. Mas, vamos dizer que seria, né? Seria. Próxima tela, mito ou verdade? Se uma pessoa precisa ir a um psiquiatra, o caso deve ser muito grave, doutor Frederico? Mito ou verdade? Isso é um mito, né? Não precisa dessa gravidade, né? Lembrar que o psiquiatra, ele é um médico, né? Um médico que está
se formou, estudou para cuidar justamente sobre esses transtornos, né? Essa coisa dos transtornos mentais, né? Então não precisa ser algo muito grave. Hoje em dia há uma quebra desse, né, Hoje é mais fácil. Hoje que ter acesso a um profissional especializado, eu diria até que é algo muito precioso. Exatamente. Né? Mas não fazer essa conexão, né? Eu estou indo para um psiquiatra porque eu estou muito grave. Não faça essa conexão, não. Exatamente. Isso não é verdade. O psiquiatra é um parceiro, né? É estigmatizado, né? É uma área da medicina estigmatizada, mas existe uma sensibilidade, uma humanização na psiquiatria muito bonita, né? Que eu trabalho de parceria com o psiquiatra, eu não percebo não trabalhar. E tem uma humanização, uma parceria. Ele tem a medicina, tem toda a parte, mas tem a subjetividade, ele linka. Então, aceitem o psiquiatra como um parceiro, realmente um amigo, um parceiro, alguém com um olhar de dedicação, mas de estudo, de ciência, de profissionalização também. É muito importante, muito importante. Assim como também é importante o psicólogo nesse processo. Também, por isso que eu digo, é uma parceria, né? É uma parceria. Próxima tela, temos aqui outra afirmação. Será que é verdade ou é mito? Que os medicamentos, em alguns casos, né, se for preciso utilizá-los, esses medicamentos psiquiátricos, eles viciam, doutor? É verdade ou é mito? Sim, temos alguns grupos, né, de medicamentos utilizados na psiquiatria que realmente eles causam aquilo que a gente chama de uma dependência. Mas lembrar que isso é uma pequena parcela, né? Mas na verdade o grande geral não se preocupa com essa coisa da dependência não, tá? Dependência é só para uma outra classe de medicamentos que podem realmente causar aquilo que a gente chama da dependência, da gente subir as dosagens. A pessoa começa a achar que para ter aquele efeito inicial precisa dobrar a dosagem do remédio, e aí vai aumentando e é uma perda de controle. Deixe-me só aproveitar também, né, a fala de Ana também para falar que para a gente cuidar do pânico como aquilo que a gente chama de padrão ouro, a gente vai precisar dessa parceria entre a psicologia e a psiquiatria. É aquilo que a gente chama que há de melhor. Se a pessoa que sofre disso tiver essa oportunidade, maravilha, ótimo. E outra coisa, tem que se pensar que, mesmo que os medicamentos, alguma parcela deles venham a viciar, o profissional, o médico está ali para desmamar, para tirar aquele vício. Então ele vai até onde ele pode, ele está controlado. Embora o medicamento tenha o que não pode é a automedicação, aí está fora do controle. Mas o médico vai perceber até que ponto ele vai, a dosagem que ele vai e o ponto que ele volta, para que ele desmame, tirar o vício, ser confortável também. Então ele está no controle, o médico ali ele está sabendo, é a ferramenta dele. Aí então ele vai e volta, vicia sim, mas desvicia, do mesmo jeito. Chegou o paciente para ser tratado, né, com o transtorno do pânico. O que é que cabe ao psicólogo, o que é que cabe ao psiquiatra? O psicólogo. Passar terapias, como é que funciona esse vai se fazer uma anamnese grande, né? Eu sempre trabalho com, não consigo separar da clínica, do físico, eu acho que é corpo, mente e espírito, é o tripé, você vai, depende, então tem que, o que é da psiquiatria, o que não é parceria, existe um diagnóstico, existe uma hipótese diagnóstica, existe uma comprovação daquilo. A terapia vai a longo prazo para trabalhar a causa, o autoconhecimento, a autopercepção, que ele reflita sobre a vida, que ele melhore a qualidade de vida, entre a parte física, o condicionamento físico. E a parte da psiquiatria mesma, vai trabalhar a mesma doença, a mesma elaboração, mas equilibrando a parte química, né, os neurotransmissores, os compostos, assim, tudo que eu tenho. Cada um é uma parceria. Eu acho que se completam, se completam. Para a psiquiatria também, como é que pode ser visto de uma outra forma? Um ramo, né, da medicina, aquela coisa do médico, é importante que ele também descarte outras causas clínicas também. Por exemplo, às vezes a gente tem uma alteração numa glândula que a gente tem no pescoço, chamada tireoide, e ela pode simular, né, uma ansiedade exagerada, uma ansiedade excessiva. Então, será que aquilo ali é só pânico realmente, ou será que tem alguma disfunção em algum órgão, em alguma glândula do nosso corpo? Então, cabe a esse profissional que é um médico fazer essas diferenças. Né? Exatamente. Okay. Corpo são, mente sã.
ótimas explicações. Vou pedir licença mais uma vez, porque vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre transtorno do pânico. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando aqui no nosso programa sobre transtorno do pânico. E a partir deste momento vamos acompanhar um pouco da história da Renata Patrícia. Ela recebeu o diagnóstico do transtorno do pânico, seguiu o tratamento e voltou a ser feliz. Confira! Uma grande decepção na família, a morte de uma amiga muito querida. Acontecimentos que impactaram a vida de Renata de um jeito que ela jamais imaginou. E para mexer ainda mais com o psicológico da barista, ela foi vítima de um assalto dentro de um coletivo. Minutos de terror, difíceis de serem apagados da memória. Eu peguei um coletivo, um ônibus, e em um viaduto da BR levantaram-se 6 elementos, todos armados, colocando terror naquele ônibus, nós em cima no viaduto, numa BR, e eles passaram muito tempo com a gente, mandou assim, o motorista obedecê-lo, senão ele ia dar um tiro na cabeça do motorista e todos iam morrer. E aí ele deu em pessoas desmaiaram, e eu fiquei naquela situação, vendo tudo, sem nem me mover. E aí foi coisa de 10 minutos com esses homens. E foi muito difícil, muito difícil. Para retomar a vida depois daquele dia, foi quase impossível. Andava com medo, até não queria andar mais de coletivo ou se andar com alguém, para me sentir protegida. Mesmo crendo em Deus, mesmo sabendo que, que Deus está conosco sempre, mas a gente, pelo choque, não tem coragem de sair. Como se não bastasse o medo de sair de casa ou de ficar sozinha, Renata também precisou conviver com outros sintomas. Quando procurou diversos especialistas para saber o que tinha, os resultados dos exames não apontavam nada. Tontura, dor de cabeça, e aí já vai mexendo no abdômen, já dá uma dor na barriga, é tudo ao mesmo tempo. O suor frio e a sensação que você vai desmaiar e morrer ali. Fizeram exames de tireoide, fizeram exames internos em mim, eu vendo no vídeo, eles mostrando, não tem nada, você está ótima. Depois de idas e vindas nos hospitais e de passar por uma verdadeira bateria de exames, um clínico geral chegou ao diagnóstico de um transtorno psíquico, com reflexos físicos. Por isso, tantos sintomas e nenhuma alteração nos exames. O médico foi e me deu o diagnóstico do meu nervo central, daí que vem o síndrome do pânico, que é um nervo central, que ele se descontrola, que ele é o central, é ele que coordena tudo no nosso corpo. E foi ele que foi mexido. Então, primeiro Deus, Para a medicina não tem cura, tem tratamento, a pessoa consegue sobreviver com cuidados, normal, mas pela medicina não tem cura. Como parte do tratamento, terapias e medicamentos fortes, que aos poucos tiveram as doses reduzidas pelo médico. Eu cheguei a tomar 5 remédios por dia. Hoje eu tomo 1 por dia, ou seja, um pedaço. E ainda partindo, uma banda de manhã, uma banda à noite, só estou bem. Que bom, né? Essa última frase aí da Renata, ela fecha com chave de ouro. Hoje ela está bem. Por quê? Porque ela procurou um especialista, procurou uma ajuda médica para saber o que estava acontecendo com ela, porque passou por períodos difíceis, períodos traumáticos e foram gatilhos, para ela descobrir e desenvolver essa síndrome do pânico. Teve um trabalho medicamentoso, para auxiliar esse tratamento. Mas todos os casos, doutor Frederico, todos os casos, vocês médicos e os psicólogos vão recorrer para a medicação ou não? Tem casos mais brandos do transtorno de pânico? Existem casos mais brandos, Muitas vezes a terapia pode dar conta desses mais leves. Lembrar que a gente pode utilizar essa parte mais dos medicamentos, são muito bem indicados.
não tem essa coisa, por exemplo, assim, porque passou um remédio muito forte. Às vezes não. Exatamente. Né? Então, às vezes, são aqueles medicamentos que são necessários naquele momento. Muitas vezes, ninguém vai perceber que você está usando os medicamentos. Hoje já é bem diferente do que já foi um dia, né? Então, hoje não fiquem com esse receio que estou tomando remédio forte, né? Então, pode ser muito bem utilizado e hoje em dia a coisa está mais moderna, está diferente, né? E tem pagamento melhor que isso, Ana Olímpia? A paciente falar, né? Estou bem. Em um momento atrás ela pensava que ia morrer, que tudo ia se acabar, mas hoje com ajuda... Agora eu queria só chamar a atenção para assim, uma frase que se diz. Geralmente os transtornos psíquicos, distúrbios, as síndromes que sejam mesmo psíquicas, sempre fazem, olha, você não tem nada, você não tem nada. Aí o indivíduo vai, então o que? Eu estou inventando? Né? Se eu não tenho nada, eu estou inventando? Eu acho que, vamos desmistificar isso, não é que ele não tenha nada, ele tem, tanto que ele está sentindo. Ele apenas não tem nada físico, ele não tem nada orgânico, não tem um órgão naquele momento que seja. Mas você veja, essa moça sofreu terror. Então, a parte mental, a mente dela, não é o cérebro em si, mas num dado momento, até mesmo as sinapses, os neurotransmissores naquele momento, sofreram uma pressão, algo mexeu ali com ela. Então, ficou na esfera da mente, mas a mente é alguma coisa. Né? A gente não sabe bem ainda o que é, né? Onde é esse link, mas existe. Então não é que ela não tivesse nada, ela não tinha nada no fígado, no pâncreas, no coração, mas ela tinha. Então ela teve que tomar remédio. Aí é onde entra, não é o remédio forte, é o remédio indicado. Né? Não tem coisa mais forte do que você engessar a sua perna do que ela está quebrada, e não é forte, não é um gesso e você não precisa daquilo. Então, não é que não houve nada. É ótimo ela ter estado bem, mas não é só o assalto, não foi só o assalto. O assalto foi o que culminou, é o trauma maior. Mas se ela não gerenciar o restante, se ela não melhorar essa qualidade, se ela não trabalhar tudo isso, não é que ela não fique boa, mas isso vai reincidir. Então, ela pode ter outras crises. Ela vai ter que rever toda. Por isso, a necessidade não só do medicamento, como também do tratamento. Né? O movimento que você tem, de como você percebe uma situação, também vai influenciar muito na situação em si. Eu fiquei pensando aqui também, assim, como essa situação, né, dessa jovem deve se repetir por aí, né? Quantas outras centenas de pessoas não estão acometidas disso? Imagino também o quanto seja difícil para essa jovem voltar a pegar um ônibus novamente. Né? Porque ela vai vir aquelas lembranças, provavelmente ela ainda vai sentir aquela sintoma chegando e ali ela controla ali na hora. Então, realmente é algo do dia a dia mesmo. Exatamente, é do dia a dia. Controlar esse sintoma ali na hora, faz o quê? Pensa em outra coisa? Tenta conversar com alguém que está do lado ali naquele ônibus? Como é que é esse controle? Olha, o conversar com o que está do lado não é porque o ladrão manda você ficar parado, quieto, calado, né? Seria uma pessoa bem equilibrada emocionalmente para você estar ali, literalmente sendo assaltado, podendo morrer e você pegar a sua mente e levar para um lugar seguro, botar você numa... Eu admiro muito um monge budista, alguém. Seria interessante fazer isso. Você está ali de corpo presente, deixa tudo e você coloca sua mente num lugar, entra num processo de meditação, de oração. Mas, infelizmente, a grande maioria da população não tem isso. Né? Então, a sociedade, a maneira que a sociedade está hoje, no momento que a gente bota o pé para fora de casa e às vezes dentro de casa, a gente também está... Então, é gerenciar isso, é conversar sobre isso, é trabalhar, é esperar, não evitar. Né? É a maneira que você vivencia. Mas para que eu aceite uma situação, eu tenho que trabalhar com ela, não só, eu tenho que tentar manter a minha ansiedade controlada até um dado momento no dia a dia, para quando aparecer situações que já exijam um aumento da ansiedade, eu não entre naquele desespero, que eu não passe aquela curva. Mas se eu já me mantenho ansiosa, qualquer ansiedade a mais, eu vou perder o controle. Então, é o gerenciamento dessa ansiedade do dia a dia, é gerenciar o dia a dia, eu saber que em determinadas situações eu vou estar à mercê disso. E eu tenho que tentar, dentro da medida do possível, controlar o que for controlado e me adaptar ao que não pode ser controlado.
Ok, vamos às participações agora através do WhatsApp. Muita gente mandou perguntas. A primeira dúvida é da Regina Rocha, ela que mora em Casa Amarela, tem 37 anos e fala o seguinte: o meu sobrinho, né, de uns meses para cá, ele vem mudando bastante o comportamento. Ele não quer mais sair de casa, vive isolado e com medo. Há um mês teve um episódio em que ele fez uma automutilação e ele não sabe explicar o porquê daquela automutilação. Mas depois que ele via, né, depois que ele viu a automutilação, ele se arrependeu e não sabe explicar por que fez aquilo. O que a gente poderia falar para a Regina Rocha, de Casa Amarela, que tem 37 anos? O isolamento do sobrinho, não quer sair de casa, vamos ver a idade, né? Ela não especificou, Ela talvez não pela idade. mutilação poderia ser, vamos ver, como o doutor Fred falou, Pode ser um adolescente, um mais velho um pouquinho, vamos ver. O primeiro momento é procurar uma ajuda, né? Procure um psiquiatra, né? Vá um clínico de início e procure uma ajuda, porque para a gente dar esse diagnóstico, claro, ele não está bem, né? Ele está, às vezes, um sofrimento, essa automutilação vem para trazer para um físico um sofrimento emocional, né? Algo que está cobrando, pode ser um bullying na escola, tem muitos fatores aí, mas eu acho que o ideal é procurar, pela idade dele, um pediatra ou um clínico. Né? Destacar, assim, que a gente comentou aqui, né? Às vezes começa assim, um familiar percebe uma mudança de comportamento, e aí ele está ficando mais reservado, e aí ele está ficando com medo. Então essas palavrinhas assim faz a gente entender que sim, esse jovem está precisando, né? Procurar alguma ajuda especializada. Ok. A próxima pergunta, a pessoa preferiu não se identificar, mas diz o seguinte: se a pessoa está sempre com medo de receber notícias ruins, medo de perder pessoas que ama de forma repentina, medo também de morrer de forma repentina também, e sente medo de várias coisas no dia a dia, isso pode ser considerado o início da síndrome do pânico? Eu diria uma ansiedade generalizada. Né? Tá uma ansiedade bem generalizada, o transtorno da ansiedade generalizada. Agora, para onde ele vai, a gente não sabe. Mas eu volto, né? Tá naquele iniciozinho, porque o mundo tá difícil, mas a gente não pode ter esse medo exacerbado, né? O cuidado, sim, a atenção, sim, mas mais uma vez é procurar realmente um especialista. É o sinal. Isso não é confortável para ela de nenhuma maneira, né? Então, nesse primeiro momento, procurar. Eu diria, a ansiedade está começando a perder o controle. Se ela já se preocupou em fazer uma pergunta desse tipo, é que ela já está percebendo uma alteração, né? Ou seja, será, né, já está ali meio desconfiada. E aquilo a ansiedade generalizada é aquela preocupação com tudo, preocupação com todos, né? Então ela está preocupada aí com essa coisa do futuro, ao mesmo tempo tem um medo de uma morte. Enfim, dá para trabalhar bem aí. Exatamente, né? Tem muito, né? Tem vários fatores aí para não ser leviano diagnosticar, mas é muita preocupação para um indivíduo só. Ok. Né? Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, que eu tenho uma excelente notícia para você que está acompanhando o programa Assunto do Dia. A notícia é excelente também para todos que moram na cidade do Paulista e região. A Lady Eva Moda Evangélica chegou no município do Paulista e chegou com muitas novidades. Você precisa conhecer a 4ª loja Lady Eva Moda Evangélica aqui em Pernambuco, isso mesmo. Ela fica na Rua Braz Marques de Pinho, Ceabra, número 702, antiga Rua das Mangueiras, bem ali no centro da cidade do Paulista. Na Lady Eva você encontra a maior variedade de roupas para a mulher que gosta de se vestir bem. Isso mesmo, também tem lindos ternos em mais de 30 cores para você variar o seu guarda-roupa. Venha conhecer o melhor atendimento do Brasil na Lady Eva Moda Evangélica. As roupas da Lady Eva, elas são voltadas para quem tem bom gosto, isso mesmo. A Lady Eva sabe como você se veste. Lady Eva Moda Evangélica, agora no município do Paulista. Quer outras informações sobre essa novidade da Lady Eva? Pode ligar para o 3371-4948, 3371-4948. Lady Eva Moda Evangélica. Com esse recado e essa novidade, a gente segue para um rápido intervalo e até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia e vamos conferir a partir de agora as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às oportunidades que vamos conferir juntos. Olha só, 2 vagas para auxiliar administrativo, 2 oportunidades, exigência, ensino superior completo, 6 meses de experiência, R$ 1.200 é o salário, 2 vagas para auxiliar administrativo. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego, 2 vagas para balconista, ensino fundamental completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.061 é o salário. 2 vagas para balconista. Vamos a mais oportunidades de emprego, 13 vagas para garçom, 13 oportunidades, exigência. Ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário. São 13 vagas para garçom. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, o telefone para contato. Pega aí o papel e a caneta, anote o número 3355-2900, 3355-2900. A você que está nessa expectativa, para uma recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente segue aqui para responder as perguntas. Chegaram várias dúvidas sobre transtorno do pânico, que é o tema desta edição do programa. Vamos conferir de quem é a primeira dúvida. Amanda Maciel, ela que é do Vasco da Gama, ela tem 34 anos e diz o seguinte: existem semanas que só quero dormir, troco o dia pela noite. Quando eu era criança, eu não gostava de fazer atividades com outras pessoas, vivia isolada, não sei resolver minhas coisas sozinha. Isso é normal? Onde procuro ajuda? São vários pontos interessantes que a Amanda Maciel descreve e a gente repassa aqui para os convidados. Como é que a gente poderia auxiliar a Amanda Maciel? A partir do princípio que a gente diz assim, isso não é normal, você passa a dizer que é anormal. Vamos ver. Se a incomoda, se ela está se sentindo incomodada, até pela pergunta dela, a gente já vê que ela não está achando tão normal. Sim. Então, onde ela procura ajuda? Exatamente, vai numa clínica, numa clínica médica, num primeiro contato, num posto de saúde, se estiver próximo à casa dela, um hospital de referência, e conta exatamente isso. O que não deve é ficar sofrendo. Ela pode procurar um psicólogo ou pode procurar o clínico. Agora, se ela já está, veja, até a pergunta dela, isso é normal? Onde procuro ajuda? Ela já precisa da ajuda. Então, para ela já não é normal. Pode ser até para mim, mas para ela não. Procura uma clínica médica. Ok, vamos seguir agora para responder as dúvidas do WhatsApp. Vamos seguir para responder os telespectadores que acessaram o WhatsApp, deixaram ali uma pergunta sobre o assunto. A primeira dúvida agora do WhatsApp, A pessoa também não quis se identificar, mas fala que trabalha como na área de enfermagem, técnico em enfermagem com pacientes em paliação. Meu plantão é de 24 horas e quando eu chego em casa, eu não aguento nem o choro do meu bebê. Eu fico em pânico, fico gritando ao ponto de pedir para tirar o bebê perto de mim quando ele começa a chorar. Ela diz que passa o dia todo sem conseguir falar com ninguém. Não vou perguntar nem se isso é normal, Mas de que forma a gente poderia orientar essa pessoa que você vê que está causando ali um desconforto a ela? Não é só o choro do bebê. E ela ainda tem mais um detalhe, Ela fala assim o termo bebê, Não sei a idade dessa criança, Mas ela pode ter até aquela coisa assim, será que isso começou após o parto dela? Exatamente, uma depressão pós-parto. Talvez ela está apresentando essa coisa da irritabilidade, ela está ficando mais reservada, não quer conversar com as pessoas, o barulho irrita muito, a vontade de afastar mais esse bebê.
eu acho que é até um marco para ela, né? Minha orientação, procura uma ajuda especializada, veja se isso começou após o parto, se foi antes do parto, se já tinha uma história anterior de ansiedade, se já tinha ali sintomas depressivos, se é alguma coisa nova, o que está por trás disso aí? Com certeza. Próxima participação, a pessoa também não se identificou, mas diz o seguinte: passei 2 anos de médico em médicos e eles só diziam para eu sair e passear, que o que eu estava sentindo era coisa da minha cabeça. E ela fala que até chegou aí a um cardiologista e ele disse que era transtorno de ansiedade e passou uma medicação durante 1 ano. Hoje ela não usa mais essa medicação, mas de vez em quando ela sente o coração um pouco acelerado e algumas dores fortes no lado do peito. Posso vir a ter algum problema no coração? Ela pergunta, mas ela complementa aqui dizendo que às vezes tem a sensação que vai morrer. E isso é horrível. A pessoa mora em São Lourenço da Mata. Como é que a gente poderia orientar essa telespectadora? Pelo que eu entendi, assim, essa pessoa, né, ela foi acompanhada ao longo de 12 meses, fez um tratamento ali, provavelmente acredito que era algum antidepressivo. Lembrar que a gente fala assim, eu faço uso de um antidepressivo para tratar o transtorno do pânico, mas não quer dizer que a pessoa tenha depressão, Exatamente. não. Viu? É só uma classificação do medicamento. Mas se após esses 12 meses ela está voltando a ter novos episódios, ou está com aquela coisa assim, uma dor, será que eu tenho alguma coisa no coração? Talvez aquele período de 12 meses foi um período insuficiente para ela. Talvez ela tenha que voltar para esse profissional e dizer assim, eu ainda sinto que eu não estou bem, ainda tenho alguns sintomas, será que eu tenho que retomar aquele tratamento? Eu acho que seria uma orientação. Se me permita acrescentar, até mesmo pelo que ele falou, você não tem nada, vai passear. Entra naquela frase, você não tem nada. Lembra o tripézinho, corpo, mente e espírito. Então, pode ser até que o problema cardíaco esteja controlado, mas a qualidade de vida dela, o que está fazendo ela entrar nesse processo de ansiedade. Então, talvez fosse nesse caso também a agregar aí um psicólogo. Né, os CAPSs, né, eles têm uma orientação boa. Você trabalha lá o psiquiatra e o psicólogo também. Então, ela vem para poder entender, porque ele vai passear. Passear subentende-se o quê? Vai relaxar, vai desaparecer, vai transformar um pouco a sua vida, vai olhar para você. Às vezes a sobrecarga do trabalho, ou o fato de ser mãe, de ser avó, de ser esposa, não sei a idade dela. Então a qualidade de vida dela pode estar sinalizando, fazendo com que ela se mantenha doente. Né? Não é só ir passear, vamos ver o que é que está impedindo de ir passear. Ótimas explicações. Próxima pergunta é da Daniela, que mora em Cajueiro Seco, e ela pergunta o seguinte: ela diz que às vezes tem a sensação de que vai morrer, que o coração parou, sente muitas palpitações e as batidas ficam intensas, né? Ela diz aqui, como se fosse um pulo, essas palpitações. O cardiologista diz que ela tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Ela passou um tempo tomando medicação, mas parou por conta própria. Ela diz que não é uma pessoa preocupada e também não tem motivos para ansiedade. E queria saber se a síndrome do pânico pode desenvolver doenças cardíacas. Ela fala que os sintomas são mais físicos do que emocional. É uma coisa que eu me preocupo na fala dela, né, que ela diz assim, parei por conta própria e ainda está com sintoma, né? Então, não faça isso, né? A gente tem aquela coisa assim, por exemplo, aquele profissional que viu naquele dia lá, teve aquela impressão sobre o diagnóstico dela, prescrever um tratamento para ela. Muitas vezes é preciso mais tempo, né? A gente fala que em psiquiatria, psicologia, as coisas são muito lentas, são demoradas, é preciso acompanhar. Volto de novo a falar, talvez o tratamento dela foi por um período insuficiente. Que realmente, se ela não procurar ajuda, se ela não cuidar desses sintomas, isso pode acarretar problemas futuros para ela. Né? E outra coisa, às vezes ela não se percebe ansiosa. A mente tem mecanismos de defesa. A mente, nós somos uma caixa de surpresa. A mente cria coisas que ela se disfarça, que se esconde, cria recalques, cria traumas, cria medo. Então ela pode não se perceber, o indivíduo
é ansioso, porque ela está escondendo os próprios medos, as próprias inseguranças que ela tem atrás desses mecanismos, que são vários. Então, até mesmo ela ter parado a medicação no processo, ela não estava acreditando nisso, não estava vendo o resultado. Então, ela tem que se permitir estar doente para poder se curar. Então, se ela foi num profissional, conheceu, confiou, ele disse que ela fez um tratamento, então dê uma chance, se permita. Eu não tenho como sair de um lugar que eu não me percebo estar nele. Como eu vou sair daqui para ali se eu não acho que estou aqui? Então, ela continua desconfortável. Então, o desconforto é um sinal que ela precisa de ajuda. Agora, precisa aceitar também a ajuda que vem para ela. Se ela não aceitar, ela não sai do canto. Ok. Outra pergunta agora da Elaine Silva, que ligou para a gente, mora no Pina, tem 41 anos. Ela disse que foi diagnosticada com síndrome do pânico, transtorno do pânico, iniciou o tratamento, mas parou por conta própria. Agora há pouco os sintomas voltaram e estou muito preocupada porque está com a cirurgia marcada, Já estou sofrendo antecipadamente. Tenho medo de que, com os sintomas do transtorno, eu não consiga fazer essa cirurgia. De que forma eu devo me comportar? O que é que eu devo fazer? É a dúvida principal aqui da nossa telespectadora. Ela parece que tem pouco tempo, para cuidar, desse pânico, que ela já sofreu um dia, o ideal realmente é tentar chegar o melhor possível para aquele momento lá da cirurgia. Se essa cirurgia foi indicada, se essa cirurgia já está marcada, então eu acho que ela deve procurar essa pessoa que iniciou o tratamento para ela e tentar cuidar logo, para tentar chegar da melhor forma possível para a cirurgia. E não parar o tratamento no meio, acreditar no próprio profissional que ela procurou. Outra pergunta, vamos ver agora a Janaína, que mora em Olinda. Ela disse que de uns tempos para cá, de vez ela não sente mais ânimo para fazer nada. É um estresse muito grande, esse estresse não acaba e ela termina descontando às vezes nas pessoas mais próximas. Não tem vontade de sair, só tem vontade de dormir. Ela fala que ruía unhas, mas agora quando me vejo já estou arrancando os cabelos. Inclusive, já tem um buraco na cabeça por conta desse fato dela estar arrancando os cabelos. O ginecologista mudou a medicação, que ela toma, mas ela disse que não viu nenhuma mudança nisso. Tenta sair de casa, mas tem medo de sair, não sai normalmente, essas crises surgem do nada. É uma tristeza sem fim. Janaína, que mora em Olinda, o que devo fazer? Procurar ajuda. Com certeza, é rápido, tem vários, procure, se ela tiver um plano de saúde, olha lá, procura um psiquiatra que ele vai encaminhar, vai descartar a parte física, a parte orgânica e vai tratar, mas ela deve procurar logo. Não vamos dar diagnóstico, também eu digo, porque é para ser leviano, mas ela procure um especialista, ela já sabe que precisa procurar. Se ela não tiver um plano de saúde, procure o CAPS. No bairro dela tem uma relação, se ela entrar na internet, ela coloca CAPS, ela vai ver, porque a partir daí ela tem que sair. Se ela sai para trabalhar, mesmo que esteja difícil, chama alguém, vai lá, faz esse primeiro movimento. Marca um psiquiatra, marca um psicólogo e começa o resto da vida dela. Ela precisa de ajuda. Ela na fala dela, ela já tem essa coisa, uma tristeza que não tem fim, já não sinto prazer com mais nada, irritabilidade. Ela já começa a falar de outras coisas que faz lembrar aquele processo mais de uma depressão, faz lembrar, Faz lembrar. Então ao mesmo tempo ela tem outras coisas, assim, parece ter outros sintomas associados. Então, tá na hora de pedir ajuda. Tá na hora de procurar. É acreditar que a gente pode falhar, A gente não entende. Embora cobre uma perfeição, uma beleza, uma inteligência, nós somos humanos e nós podemos falhar. Não é que a gente vá se destruir, que não vai prestar mais para nada, não. É um momento que o animal vai para a toquinha, fica lá, se recompõe, se revigora, se recupera para sair e brilhar. A gente tem que ter esse momento de se restabelecer. Ok. Próxima pergunta, Valéria de Paula, ela é de Água Fria, ligou para a gente e disse o seguinte:
o uso de drogas pode desencadear nas doenças psíquicas? E quais são as mais comuns, as doenças psíquicas por conta do uso de drogas? Pode ou não? Pode, né? E assim, aproveitando que o tema de hoje aqui é o transtorno do pânico, lembrar que é muito comum aquilo que a gente fala de outras doenças associadas. A gente pode falar do uso abusivo do álcool, a gente pode falar também, inclusive até da nicotina, né? Como outros problemas que estão associados ao pânico. Então eles podem deixar a pessoa assim mais suscetível, pode até piorar aquilo que já está se apresentando. Então lembra, o álcool, a própria nicotina, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu fumo para tentar relaxar um pouquinho mais. Mas talvez é porque tem uma ansiedade aí que precisa ser cuidada, né? Não é chegar lá e colocar o cigarro, não é lá chegar lá e colocar o álcool, que a gente vai acabar trazendo outras repercussões, né? Ok, próxima pergunta, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: sou uma pessoa muito ansiosa e às vezes tenho uns episódios de desmaio. Será que é síndrome do pânico? Pois tenho medo de andar de ônibus devido aos assaltos. Ela disse que foi a médica e essa médica receitou, né? Ela fala que o nome da medicação que a gente não pode dizer no ar. Mas esses fatos, né? Dá para dizer que há uma desconfiança desse transtorno do pânico? O medo por conta dos assaltos, alguns episódios, quando ela tem uma ansiedade muito exagerada, tem uns desmaios. Acho aproveitar também essa pergunta para falar também de outras apresentações, né? Então, aqueles termos, sensação de sufocamento, asfixia, tontura, desmaio, palpitação, aquele coração que bate mais acelerado, um suor frio. Então, tudo isso pode ter realmente algo que faz a gente pensar no ataque do pânico. Né? Mais uma vez, vou pedir licença aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi se você sabe diferenciar, né? Sabe a diferença entre ataque de pânico e ansiedade? 36% das pessoas que ligaram responderam que sim. Ligaram para a gente, falaram que sabem diferenciar. 64% responderam que não. A você que ligou, que interagiu, muito obrigado pela sua participação. E agora a gente responde, né, a todos. Os que não sabem, vamos trazer uma dica bem fácil, né, e bem rápida. A diferença entre ataque de pânico e ansiedade. Quem poderia... Eu fiquei feliz porque eu acredito que essa pergunta foi colocada no começo, né? E acho que com as explicações acho que vai ficando mais... Se colocasse agora, né? Acho que talvez espero que melhore, né? A porcentagem. Então, em síntese, o que é a ansiedade? É a mesma coisa do ataque de pânico? Tem uma diferença? Totalmente, né? A ansiedade, ela seria... A ansiedade é natural, né? Ela é controlada, é o que impulsiona, é o que faz a gente acordar, é o que faz a gente perceber, é o que faz a gente se livrar, adaptar e ficar. O pânico é o medo exacerbado, é o descontrole, é a vulnerabilidade, é o morrer a qualquer momento, é não controlar a situação. E não são situações que sejam, não precisa ser situações, não precisa ser um acidente. Às vezes até atravessar a rua, uma ida ao supermercado, você simplesmente não processa, não sabe, você entra num desespero. Sempre valendo o quê? A ansiedade controlada, ela é bem-vinda, é o que move a gente, é necessária até para a sobrevivência. O pânico, o nome já está dizendo, é o desespero, é o arrancar os cabelos, é não saber o que fazer, mesmo uma atividade corriqueira, você não consegue reagir. Pelo menos assim, grosseiramente, doutor Fernando me ajude, né, uma coisa mais... Só deixar então essa mensagem, né, do que é, só reforçando, né, que a doutora Ana falou, o pânico então, o transtorno do pânico, aquela sensação de uma morte iminente, um medo de uma morte iminente, com todos aqueles sintomas associados que a gente já falou. E a ansiedade, na verdade, é algo do natural, né, algo que temos algum grau dessa ansiedade. Ficar na cabeça, então, isso como o pânico, como uma doença que precisa procurar ajuda, tem tratamento, não quer dizer que vai tomar remédio para o resto da vida. Então, eu queria deixar só essa... O nome já está dizendo, é transtorno. Lidar e passa. Vamos às considerações finais? Chegamos agora na reta final do programa. Queria agradecer bastante, né, a ajuda da Ana Olímpia, psicóloga clínica. O espaço agora está aberto para um último recado. Fique à vontade. Agradeço, né? Agradeço a participação, né? É extremamente
positivo a discussão, para desmistificar, criar os preconceitos, criar os estereótipos desnecessários de algo que pode acontecer com todo mundo. Então, um desconforto, procure ajuda. É difícil, mas procure ajuda. Contrate alguém, fale com alguém, desabafe e procure ajuda. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Volto mais vezes aqui ao nosso programa na Olímpia. Também queria agradecer ao Dr. Frederico Maciel, psiquiatra. Considerações finais, doutor? Muito obrigado. Fique à vontade. Só deixar uma mensagem também assim para tranquilizar mais as pessoas até que sofrem disso, né? E algo do dia a dia mesmo, né? Então, essa mensagem, né? Provavelmente tira essa coisa da cabeça que você não vai morrer disso aí, não, tá? Provavelmente você não tem nada no coração. Procura ajuda, né? Tem tratamento, mas não fica com essa ideia, você não vai passar mal por isso. Tenta se acalmar, tenta respirar um pouco e enquanto isso você vai procurando uma ajuda. Mas agradecer mais a oportunidade. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Você que está em casa, obrigado também pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um ótimo fim de semana, um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!